torna um livro irrelevante. Pelo contrário, ele é poucos capítulos, mas há um grande conteúdo. Aleluia. Porque a Bíblia ela sempre irá valorizar o conteúdo acima da quantidade. Porque infelizmente, em nossos dias atuais, se valoriza por demais a quantidade e a qualidade é deixada de lado. Meu Deus. Posta 30 dias de agenda, pensa que pelo fato de estar fazendo muito, está sendo relevante diante de Deus, quando na verdade para Deus o que mais importa não é o quanto nós faz, mas é a qualidade que nós fazemos aquilo que nós faz. Então, em primeiro lugar, a qualidade ela é superior à quantidade. E em segundo lugar, quando nós olhamos para o capítulo 1, vai estar se tratando de uma vocação de Deus na vida do profeta Jonas. Aqui não é o início da chamada de Jonas. Jonas ele já exercia o seu ministério profético há anos. O capítulo 1 é uma missão de Deus, mais uma das missões de Deus ao profeta Jonas. Então Deus ele vai ter uma vocação para Jonas, porque Deus ele tem sim uma chamada exclusiva para com cada um. É Deus. Deus ele tem uma vocação sim para cada um. Se nós olharmos para Atos 9, Deus ele chama Paulo. Porém, é interessante e importante nós notar sobre uma vida do chamado ou sobre uma chamada de Deus, é que ela se é processual. Ou seja, Deus ele chama hoje, Deus ele faz a promessa hoje, mas ele não irá usar logo no dia seguinte. Meu Deus. Porque muitos pensam que por Deus fazer a promessa hoje, amanhã Deus já irá cumprir. Meu Deus. Mas é necessário e importante nós entender que entre o tempo da chamada de Deus, da promessa de Deus para o cumprimento, se há um tempo chamado processo. E nesse tempo chamado processo, Deus ele está nos preparando. Aleluia. Nesse processo, Deus ele está nos forjando, porque Deus ele não usa ferramentas despreparadas. Deus ele só usa ferramentas forjadas pela sua própria mão. Então, é necessário nós entender que a chamada de Deus ela é processual. Há um processo para Deus nos usar. E em segundo lugar, sobre uma vida de chamado, uma chamada de Deus, é que todo aquele quando Deus chama, Deus irá exigir certas coisas. Deus irá requerer certas coisas de você que é chamado por Deus, que Ele não irá cobrar dos outros. É Deus. Porque tem gente que questiona, mas por que Deus cobra tanto de mim nesta área? Meu Deus. Porque Deus me exorta tanto e ao outro Deus não cobra na mesma medida. Glória. É porque entenda, é com você que Deus tem chamada. Meu Deus. É a você que Deus chamou. É a você que Deus ele vocacionou. Então de você Ele vai exigir certas coisas. Para Abraão ele aparece lá em Gênesis 15 dizendo: ser perfeito na minha presença, que eu irei cumprir aquilo que eu te prometi. Então entenda, a Bíblia ela é muito categórica quando o próprio Jesus ele diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. Você que é ser usado por Deus, Ele vai te encher da graça, Ele vai te encher do Espírito. Sim, se prepara para ser usado por Deus, mas também se prepara para as exigências da parte de Deus. Se prepara para aquilo que Ele vai pedir, se prepara para aquilo que Ele vai pedir para você também renunciar. Entendendo esses pontos, nós podemos então entrar dentro do capítulo 1, a vocação de Deus na vida de Jonas. E é isso que eu quero falar com os irmãos nos próximos minutos. Alguns pontos da chamada de Deus na vida de Jonas, e assim aplicar para as nossas vidas. Nós podemos observar no texto que nós lemos, que Deus ele vai dirigir uma palavra para Jonas, dizendo: se levante, se prepare, se coloque na posição e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, prega contra ela, porque o seu pecado
a sua maldade, ela tem subido até mim. Então Deus vai chamar o profeta Jonas para ir pregar uma palavra de exortação, de salvação para aquele povo de Nínive. Porém, nós observamos que Jonas ele vai recusar. E é lindo quando nós olhamos para a chamada de Deus na vida do profeta Jonas, porque Jonas ele está para viver algo que ninguém nunca antes dele viveu. Jonas está para viver uma novidade da parte de Deus. Aleluia. Porque aquilo que Deus está chamando Jonas para fazer, ninguém antes de Jonas, profeta maior ou profeta menor, fez. O que? Ir pessoalmente pregar para uma outra nação. Deus nunca levantou um profeta para pregar para uma outra nação. Jonas é o primeiro na história a experimentar essa nova experiência, porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que sim, faz coisas novas. É só nós olharmos para a Bíblia, nós ver lá no Gênesis capítulo 3, a aliança que o homem perde com Deus. Lá na cruz é restaurada uma nova aliança. O jardim, o lugar perfeito que o homem ele perdeu em Cristo Jesus, lá em Apocalipse capítulo 21 diz que Deus fez novo os céus e a terra. Os nossos corpos que foram contaminados pelo pecado, a Bíblia diz que no arrebatamento serão transformados, porque o nosso Deus é um Deus de novidades. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas novas. O nosso Deus não está preso ao tempo. O nosso Deus não está preso ao passado, nem presente, nem futuro. Ele está em todo o tempo ao mesmo tempo. E Ele está dizendo através da sua palavra: eu fiz ontem e faço hoje. Eu curei ontem e curo hoje. Eu libertei ontem e continuo libertando nessa noite. O que você precisa de cura, eu curo. O que você precisa de libertação, eu liberto. O que você precisa de uma restauração, eu restauro. Porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Ele faz nova todas as coisas. Ele não está preso ao que Ele fez. Ele fez, Ele faz, e Ele continuará fazendo para a sua glória. Santo é teu nome, Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Jonas, ele está para experimentar uma novidade da parte de Deus. Este é o primeiro ponto sobre a chamada de Jonas. Ele está para experimentar algo novo da parte de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que faz sim coisas novas. Em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que os amam. Eita glória! Porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Ele faz coisas novas. Deus, em segundo lugar, sobre a chamada de Jonas, nós entendendo que Jonas está para experimentar algo novo, nós compreendendo que Jonas está para viver algo que ninguém antes dele viveu. Jonas, ele então não pode consultar algum registro histórico para ele ter um certo conhecimento para se comportar em uma outra nação, porque ninguém antes de Jonas fez o que ele está para fazer. Então Jonas, ele não tem como consultar uma ajuda, chegar para alguém e falar: me dá conselhos de como pregar para uma outra nação. Não tem como Jonas fazer isso, porque o que ele está fazendo, ele é o primeiro na história. Eita Deus. Porque uma coisa é você fazer algo que alguém antes de você fez. Você vai até a pessoa, pede conselho, pede ajuda. Mas agora no caso de Jonas, não tem como ele consultar ajuda. Não tem como Jonas ele consultar algum registro histórico de como se comportar, de como pregar pessoalmente para uma outra nação. Meu Deus. Jonas, ele não tem um manual. Jonas, ele não tem como consultar, porque Deus está chamando Jonas para ser um manual. Meu Deus! Deus está chamando Aleluia. Jonas para ele ser um espelho para todos aqueles que iriam vir após ele. Deus está chamando Jonas para ser uma referência para a geração que viria após ele. Deus está chamando Jonas para
ser um exemplo para a geração, porque entenda, o chamado de Deus na minha e na sua vida é para ser exemplo. Deus nos chamou nessa terra para nós ser referências boas aonde nós passarmos, porque infelizmente a nossa geração é uma geração que está cheia de referências ruins. A nossa geração, ela está cheia de más influências. Então entenda, Deus te chamou, varão de Deus, para ser um bom exemplo de pai, para ser um bom exemplo de marido, mostrar que a autoridade não está em levantar a voz e bater a mão na mesa, mas a autoridade está em ser uma referência espiritual, um homem de Deus dentro de casa, e mulher de Deus. Deus te chamou para ser um bom exemplo de mulher de Deus, esposa de Deus, mostrar para essa geração que a Bíblia não é. Quando dormia, eu ouvi pregação, e na época meu pai tinha um rádio, e ali ele colocava a mesma pregação, o mesmo pregador, todas as noites, e ali eu ficava ouvindo. Às vezes meus pais já tinham dormido, meu irmão já tinha dormido, mas eu ficava ali ouvindo a pregação até o final, e eu ainda tenho até algumas recordações de algumas pregações. Meu Deus. E ali o desejo foi crescendo pela palavra. Aleluia. Aí o desejo pela pregação foi se acendendo. Eu vi o meu pai todas as tardes, pegava a Bíblia, ia lá na rede, ler, meditar, e aquilo ia crescendo no meu coração, e eu dizia, eu quero ser assim como meu pai. Eita, eu via minha glória. mãe orando, eu falava, eu quero ser assim de oração. Eu vi o meu pai ministrando, e eu falava, ó Deus, derrama pelo menos 10% da graça que o Senhor derramou sobre a vida dele. Todos os domingos o meu pai tirava um período de jejum, e aquilo foi se acendendo no meu coração, eu ainda sendo uma criança, e agora eu posso ver o efeito. Graças a Deus eu ministro, graças a Deus eu tenho alguns cargos dentro da igreja que eu coopero, e Deus, Ele arde em meu coração para dizer nessa noite, não desista daquilo que Ele te entregou na sua mão para fazer. Aleluia. Não desista do chamado, porque através de você vidas estão sendo edificadas. Tem gente que está olhando para você dizendo, eu quero ser homem de Deus assim como ele, eu quero ser uma mulher de Deus assim como ela, eu quero ser um jovem de Deus assim como ele, porque entenda, Deus te entregou uma obra de influenciar. Aleluia. Deus te chamou, e através de você tem vidas que vão ser influenciadas. Meu Deus. Então Deus está chamando Jonas para ser exemplo. Deus está chamando Jonas para ser uma influência para as próximas gerações. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ele vai descer até Jope para pegar um navio que vai ir até Tarsis. Ele paga sua passagem para fugir diante da face de Deus, Meu Deus. para fugir daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para fazer. Jonas, ele desce, Jonas, ele paga a sua passagem. Então o problema de Jonas e cumprir o seu chamado não é disposição, porque Jonas, ele tem disposição. O problema de Jonas também não é dinheiro, porque ele tem dinheiro para pagar passagem para ir para Tarsis, mas agora para ir até Nínive, Jonas, ele não vai. Meu Deus. Este é o problema de muitos, é a falta de priorização das coisas de Deus. Jesus. Sempre coloca desculpa para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Senhor. Fala que é indisposição, fala que é falta de tempo, quando na verdade não é falta de tempo e não é também disposição. Porque se o pastor anunciar que amanhã terá uma viagem, lá para 6 da manhã tem que estar na igreja, 4 da madrugada você está de pé para vir para a viagem. Se fala que depois do culto vai ter alguma comemoração, algum evento, você fica até tarde e não se preocupa se amanhã vai ter que trabalhar. Agora quando o convite é para orar de madrugada, estou cansado, estou sem disposição, você quer ficar mais tarde no culto, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho algo para fazer. Então o seu problema não é disposição, o seu problema não é falta de tempo, o seu problema é que você não está priorizando as coisas de Deus. Mas Deus, Ele está falando através da sua palavra,
Hoje eu vou quebrar todas as suas desculpas. Meu E você Deus. vai começar a priorizar as coisas de Deus. Você vai começar a colocar em primeiro lugar aquilo que é do reino, aquilo que é as coisas de Deus. É, Senhor. Porque o problema de Jonas é colocar desculpa. O problema de Jonas é: para as outras coisas eu tenho tempo, para ir para Tarsis eu posso, mas agora para ir para Nínive eu estou sem disposição. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer então que Jonas ele vai prosseguir na sua viagem, desobedecendo a voz de Deus. Ele paga a sua viagem para ir até Tarsis. O versículo 4 diz que enquanto ele estava indo nesta viagem, Deus ele vai mandar ao mar um grande vento e vai fazer no mar uma grande tempestade. E essa tempestade, a Bíblia nos diz que vai fazer com que o navio quase venha se quebrar. Meu Deus. E algumas versões diz que o navio quase se quebrou pelo meio por causa da tempestade que é surgida. E o texto é claro nos dizer que essa tempestade, quem vai causar não é o diabo. Meu Deus. Quem vai causar essa tempestade que vai quase quebrar o navio de Jonas também não é uma causa natural, mas é o próprio Deus que vai mandar a tempestade para quebrar o navio. É o próprio Deus que vai mandar a tempestade para agitar o navio em que Jonas estava. Porque entenda, Deus ele usa de situações para nos tirar da onde não é para nós estarmos. Meu Deus. Eu vou repetir. Deus ele usa de situações para nos tirar de onde não é para nós estarmos. É por isso que ele vai permitir mesmo certas perseguições. É por isso que ele vai permitir mesmo certas coisas acontecer, que vai te prender, para te mostrar que onde você está não era para você estar, mas você está debaixo de uma desobediência. Fala, Deus. O apóstolo Paulo ele diz em Colossenses 3,15 que a paz ela deve ser o hábito da nossa vida. Ou seja, a paz deve seguir os nossos pensamentos. Se não está tendo paz naquilo que você está fazendo, se não está tendo paz na onde você está, é um sinal de Deus, é a voz de Deus falando para você: não é aí que eu te quero, Meu Deus. não é neste local que eu te quero, não é neste ambiente que eu te quero, que eu te coloquei. É por isso que ele vai permitir certas situações, por isso que ele vai mandar a tempestade. Quando nós vamos em 1 Reis capítulo 22 versículo 48, a Bíblia vai nos contar que o rei Josafá ele vai planejar uma viagem. O rei Josafá ele vai dizer: eu vou construir barcos, eu vou construir navios que vão ir até a terra de Ofir. Este era o plano de Josafá. Eu vou construir navios para ir até a terra de Ofir. Mas quando nós vamos em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 35, a Bíblia nos diz que Deus vai quebrar os navios do rei Josafá. O próprio Deus vai quebrar os navios que Josafá havia construído. Josafá ele tinha um plano: eu vou até Ofir. Josafá ele tinha um plano: eu vou construir navios que vão me levar até a terra de Ofir, e lá eu vou pegar o ouro, lá eu vou pegar tudo o que há de mais precioso. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que Deus vai quebrar os navios do rei Josafá. Não vai ser um defeito de fábrica, não vai ser o diabo que vai quebrar, é o próprio Deus que vai colocar as mãos dele e vai quebrar os navios do rei Josafá. Porque antes de Deus ver você quebrado, ele vai quebrar certos navios. Antes dele ver você caído em certas situações, em certos planos que você está planejando, ele vai interferir antes. Porque Deus ele prefere te ferir do que te ver quebrado. Deus ele está dizendo através da sua palavra: eu
certos planos não vão dar certo, certas amizades eu vou afastar, certas oportunidades não vão dar certo. Você tinha planejado, tinha tudo para dar certo, estava dentro dos seus planos, mas eu, o Senhor, vou entrar no meio, vou quebrar, vou fazer dar errado, porque eu vi coisas que você não viu, eu ouvi certas coisas que você não ouviu, eu fiquei sabendo de certas coisas que você não ficou sabendo. Então, antes desta oportunidade de derrubar, eu, Senhor, vou entrar antes, vou quebrar, vou tirar, vou afastar, porque Deus, Ele prefere nos ferir do que nos ver fora da presença dEle. Vai doer, você vai chorar, vai se sentir, mas entenda, é tudo o trabalhar de Deus. Ele vai afastar, Ele vai tirar, Ele vai quebrar, mas você vai entender lá na frente que tudo faz parte do plano dEle. O próprio Jesus vai dizer: você não entende hoje o que eu faço, mas amanhã você vai entender o que eu estou fazendo. Hoje você não entende o porquê Ele quebrou, hoje você não compreende o porquê Ele tirou, hoje você não compreende porque Ele afastou, é porque Ele viu que iria te afastar da presença dEle. Então, antes que isso te afastasse da presença dEle, Ele afastou de você, Ele quebrou, Ele tirou, porque os planos de Deus na sua vida irão se cumprir. E aquilo que Ele viu que iria quebrar os planos dEle, Ele quebrou. Aquilo que Ele viu que iria te afastar do plano de Deus, Ele afastou da sua vida. Eu convido a igreja a se colocar de pé. A minha namorada vai estar louvando mais um louvor. Glória. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois Deus está contigo, filho. Deus está contigo, filho. Deus está contigo, filho. Deus está contigo, filho. Glória.